Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de elementos de máquinas. Nesse vídeo de hoje nós vamos começar então uma outra categoria de elementos de máquinas, que são os elementos de transmissão. Iniciando com uma conceituação importante sobre sistemas mecânicos, né? Então, de uma maneira geral, né, uma máquina ela é um sistema, né, que transfere energia de um ponto a outro desse mesmo sistema. Nesse exemplo aqui, nós temos dois sistemas, um deles um motor a combustão interna e o outro um sistema composto de motor elétrico. Né? Então, nesses dois sistemas, são necessários aí elementos para fazer a transmissão mecânica, né, da energia que é gerada a partir, nesse caso aqui, de um motor a combustão, né, da queima do combustível, né, e nesse outro aqui, o sistema que vai fazer a transmissão da energia gerada aqui no motor elétrico a partir da fonte de eletricidade, né? Então, nesse videozinho aqui, ele ilustra bem, né, como que existe aí uma interação entre os diversos componentes, né, e essa interação é exatamente a transferência, né, da energia que é gerada aqui da combustão para outras partes desse sistema, que vão gerar e que vão ser transformados em energia cinética, né, que é o movimento dos eixos aqui, ó. Nesse segundo exemplo, né, a mesma coisa, né, a energia gerada aqui nesse motor elétrico, né, essa fonte de energia elétrica, então, né, ela se transforma em energia cinética de movimento da polia, que vai ser transmitida a outras partes do sistema aqui. Ó. Certo? Três aspectos são importantes, então, da gente comentar. Sobre tipos de energia, conversão de energia e transmissão de energia propriamente. Né? Sobre tipos de energia, existem várias formas diferentes. Né? Existe energia elétrica, energia mecânica, né? Cinética, né? A energia térmica, né? Química, nuclear, fluida, né? Que pode ser composta de energia hidráulica, eólica, vapor, dependendo do tipo de fluido. Né? E energia eletromagnética, como por exemplo energia solar. Né? Então assim, ó, como já dizia Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Né? Então é possível que cada um desses tipos de energia, né, seja transformado em outro tipo através de um sistema apropriado aqui. Né? Então na mecânica, né, existem várias máquinas, vamos dizer assim genericamente, que são capazes de transformar, de converter uma energia de um tipo em outro tipo, né? Então, se vocês quiserem dar uma pausa aqui, olhar essa transparência, esse slide, né? Ele mostra as várias possibilidades aqui de conversão dessas quatro que são as mais frequentes tipos de energia utilizadas na mecânica. Mecânica, energia elétrica, energia fluida, energia térmica, né? Então, a conversão de cada uma delas na outra pode ser feita através de máquinas, né? E na mecânica existem vários tipos, então, né, de equipamentos que fazem a conversão de um tipo de energia em outro tipo de energia. Aqui são alguns exemplos, né? Vocês podem ler com mais tempo, mais cuidado, né? Mas, por exemplo, termoelétrica, né, que transforma o calor, né, um tipo de energia, em energia elétrica, né, que é o exemplo da conversão que é realizada nas usinas termoelétricas, a carvão, a óleo combustível. Né? Outros exemplos, hidrelétrica, fotovoltaica, termonuclear, né, que transforma a energia atômica em energia elétrica. Então, se vocês quiserem, podem olhar aqui, né, pause o vídeo e olhe com mais detalhes. São vários exemplos de equipamentos que fazem a conversão de um tipo de energia em outro tipo de energia. Agora falando especificamente sobre a transmissão, né? Então aqui nesse exemplo é uma pá eólica, né, de um gerador de energia elétrica a partir da energia do vento. Né? Então essas pás girando, né, elas convertem essa energia, né, através de sistemas apropriados, são convertidos em outros tipos de energia. Né? Então o movimento, a energia do vento, né, gira as pás, são transmitidas através de um eixo principal, né, que vai entrar dentro de um redutor. Esse redutor aqui ele vai transformar essa energia, mudar os torques, as velocidades, para parâmetros adequados de utilização. Né? E depois a saída, né, desse redutor
ela vai ser introduzida aqui num chamado gerador, né? Então lembra, Lavoisier fala que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então na verdade o gerador ele não está gerando energia, mas vai estar transformando, né, essa energia cinética de rotação do eixo em energia elétrica, tá certo? Outros exemplos são do nosso cotidiano, né? Então, por exemplo, a bicicleta, né? A bicicleta ela transforma a energia do nosso corpo, né? Dos músculos, né? que já é uma conversão dos alimentos, né? Da energia dos alimentos, em uma energia cinética, né, que é o movimento dos pedais, né? E essa força, né, que faz o movimento dos pedais, ela é transmitida à roda através de elementos de máquinas apropriados, que é o que a gente vai estar comentando, vai estar explorando aqui na nossa disciplina, né? Então, nesse outro exemplo, a gente vê um outro tipo, né, de transmissão de energia, né? Isso aqui é um motor de automóvel, né? Então a energia gerada a partir do motor, né, ela é convertida em energia cinética, né, nos eixos aqui do motor, que são transmitidos ao resto do automóvel através de vários elementos, né? Então isso aqui é uma representação de parte desse sistema, que é a caixa de transmissão, né? A caixa de transmissão, a gente vai ver mais para frente, né, é uma composição de várias combinações de engrenagens, né, que vão transmitir, né, essa energia cinética que está sendo, que foi inicialmente convertida aqui no motor, né, para outras partes do carro que vão propiciar a sua movimentação, né? Nesse videozinho aqui, ó, a gente vai ainda falar sobre motores automotivos, tá, em caminhão, e vamos ver quais alguns princípios básicos para a gente começar a falar sobre a transmissão propriamente dita. O trem de força do veículo é composto pelo motor, embreagem, transmissão, diferencial e rodas. A transmissão otimiza o uso do motor em todos os regimes de rotação. A transmissão está conectada à traseira do motor e intercalada pela embreagem. As reduções de velocidades nas transmissões são obtidas com engrenagens de diferentes diâmetros. Elas permitem os ajustes das rotações do motor às velocidades requeridas pelas rodas. Em uma transmissão de 6 velocidades, aplica-se 6 relações diferentes de engrenagens para otimizar a força torsional produzida pelo motor. Esta força é enviada ao eixo de saída. Esta é uma transmissão com 6 velocidades e uma ré. A transmissão manual tem servido bem os automóveis há muitas décadas. Ainda hoje é a forma mais popular de transmissão. A questão básica é: por que a transmissão é necessária em um automóvel? A energia gerada pelo motor flui através da transmissão antes de atingir as rodas. A função básica da transmissão é controlar a velocidade e o torque disponíveis nas rodas motrizes para diferentes condições de direção. Por exemplo, se você quiser subir uma colina, precisa de mais torque. Ao reduzir a velocidade na transmissão, conseguiremos obter um torque mais alto para a mesma entrada de energia. Por outro lado, se a demanda de torque for baixa, podemos aumentar a velocidade de transmissão. Então, pessoal, né, vocês vejam, né, é exatamente isso que a gente vai estar explorando, né, nas próximas aulas, né? É como, né, a partir de uma fonte de energia, né, os elementos de máquinas responsáveis pela transmissão, são os elementos de transmissão, vão permitir aí a combinação e a variação de alguns parâmetros mecânicos, que são torque, que é a velocidade, né, para atingir aí
os parâmetros adequados para o funcionamento de uma máquina dentro das condições que são esperadas dela. Tá? Bom, então inicialmente, né, vamos fazer aí uma caracterização então dos elementos de transmissão. Né? Então, elementos de transmissão mecânica são os responsáveis, né, como o nome sugere, transmitir força e movimento entre os elementos de máquinas. Tá? Uma característica desses elementos, né, é exatamente a presença de componentes rolantes, né, que a gente vai depois comentar com vocês mais especificamente quais são eles. Né? E esses elementos rolantes, componentes rolantes, fazem com que a transmissão de energia seja realizada por meio de um movimento rotacional. Né? Então essa força e movimento, né, elas estão associadas a alguns conceitos físicos que vocês vão entender mais em detalhe como que se processa essa inter-relação entre esses parâmetros todos, que são a potência, o torque e a rotação desses componentes que vão estar girando e compõem aí os elementos de transmissão. Né? Então, isso aqui remonta a um conceito que a gente já viu logo no começo do curso, né, de máquina simples. Né? Então, nesse vídeo, né, eu vou repassar para vocês, porque é super importante, e ele dá de uma maneira bem rápida, bem didática e bem introdutória, o que nós vamos então estar explorando com mais detalhe no decorrer das próximas aulas aí, tá bom? Vamos recordar então. Suponhamos que você queira mover algo muito pesado. Você pode facilitar o seu trabalho usando rodas em um eixo. Rodas e eixos permitem que os objetos rolem, reduzindo o atrito, de modo que você não tenha que arrastar objetos pesados de um lugar para outro. Você pode puxá-los ou empurrá-los. Mas rodas e eixos podem fazer mais do que reduzir atrito. Você pode utilizá-los como máquinas simples, colocando duas rodas no mesmo eixo dessa maneira. E então, quando uma roda gira o eixo, faz com que a outra também gire. Você só tem que aplicar força na borda de uma das rodas para fazer todo o conjunto girar. Cada vez que a primeira roda dá uma volta, o eixo e a outra roda também giram. A segunda roda gira com a mesma intensidade de força que você aplica à primeira roda. Então, este mecanismo transfere força de um lugar para outro. Mas se as duas rodas forem de tamanhos diferentes, muito mais acontece. Aqui está uma máquina com duas rodas de tamanhos diferentes no mesmo eixo, ou duas coisas agindo como rodas. Isto é uma roda, é claro. A segunda roda está aqui, o círculo formado pelos pedais quando estão girando. O círculo funciona como uma roda. Você aplica uma força nos pedais, que através destes braços fazem o eixo girar. Este, por sua vez, faz com que a roda grande gire. Quando uma das rodas dá uma volta completa, o mesmo acontece com a outra. Essa é a distância que o seu pé percorre em uma volta, a medida da circunferência, ou seja, o perímetro da roda menor. Mas o perímetro da roda maior é a distância que você percorre em uma volta, muito maior do que a outra percorrida pelo seu pé. Se o perímetro desta roda é 2 vezes maior que o desta, você anda 2 vezes mais do que a distância que o pedal percorre. Este mecanismo multiplica a distância por 2. A distância percorrida aumentaria se você aumentasse o tamanho da roda maior. Agora, o perímetro desta roda é 3 vezes o perímetro desta. E a cada volta, você percorre uma distância 3 vezes maior que a percorrida por seu pé. Mas essa máquina não multiplica somente a distância, ela também multiplica a velocidade.
Velocidade é a distância por unidade de tempo. Quanto maior for a distância percorrida em determinado tempo, maior será a velocidade. Seu pé percorre essa distância em, digamos, 1 segundo. Mas você percorre uma distância 3 vezes maior no mesmo intervalo de tempo, andando, portanto, a uma velocidade 3 vezes maior. À medida em que este mecanismo aumenta a distância, ele aumenta também a velocidade. Quanto mais rápido você fizer um amolador girar, melhor ele irá amolar. Basta utilizar uma roda que seja muito maior do que a outra. Quando você faz esta roda girar, a borda externa desta roda gira muito mais e muito mais rápido. Como você pode ver, em um mecanismo do tipo roda e eixo, quanto maior uma roda em relação à outra, mais esse mecanismo multiplica a distância e a velocidade. Mas algumas vezes você não está interessado em ganhar distância ou velocidade, mas ao contrário, quer multiplicar a força. Para conseguir isso, você deve aplicar força à roda maior, como você faz quando pedala uma bicicleta. Os pedais percorrem esta distância para fazer girar uma roda dentada, que é menor. Suponhamos que esta roda tenha 2 vezes o perímetro desta outra. A cada volta, seu pé percorre uma distância 2 vezes maior que a percorrida pela catraca. Mas ela se move com 2 vezes mais força do que a que você aplica ao pedal para mover a bicicleta. Então você faz uma troca. O mecanismo duplica a força que você aplica nele, mas percorre somente metade da distância percorrida por seu pé. Quanto menor for esta roda, maior será a troca. Você obtém mais força, porém menos distância. E por obter menos distância, a velocidade também é menor. E se a roda menor fosse menor ainda, digamos, do tamanho do eixo, de modo que o próprio eixo funcionasse como uma segunda roda? Então, este ponto iria percorrer somente esta distância, mas com muita força. Eixos agindo como rodas são geralmente usados para levantar ou puxar objetos através de cordas ou cabos. Em algumas máquinas, você gira o eixo fazendo girar uma roda maior ou menor. Quando é preciso aplicar mais força a um eixo, gira-se geralmente a roda maior. Portanto, com uma máquina como esta, você pode obter muita força, pois a roda percorre uma grande distância. Esta máquina faz o oposto. Com ela é possível fazer esta borda percorrer uma grande distância e com muita velocidade. Quer dizer que você tem que aplicar muita força aqui? Isso mesmo. Com mecanismos do tipo roda e eixo, você sempre troca força por distância. Ou distância por força. E porque você sempre troca uma pela outra, você não pode multiplicar força e distância ao mesmo tempo. Algumas vezes, usamos uma roda em um eixo para fazer girar outra roda em outro eixo. Para se conseguir isso, podemos ligá-las por uma correia. Se as duas rodas forem do mesmo tamanho, vão girar com a mesma velocidade, como fariam duas rodas que estivessem no mesmo eixo. Mas, se forem de tamanhos diferentes, uma delas gira mais rápido que a outra. O perímetro desta roda é 3 vezes maior que o desta. Esta é a distância que a correia percorre quando a roda maior dá uma volta. Mas observe o que acontece com esta roda, cujo perímetro é 3 vezes menor, enquanto a correia percorre a mesma distância. Ela gira 3 vezes mais rápido que a roda maior. Nós medimos essas velocidades, denominadas frequência de rotação, de maneira diferente em rotações por unidade de tempo. Geralmente, rotações por minuto, ou RPM.
Esta roda está girando com uma frequência de aproximadamente 60 RPM e esta outra 3 vezes mais rápido, ou seja, com 180 RPM. Aqui também há uma troca. Esta roda gira 3 vezes mais rápido, mas para mantê-la girando com uma certa quantidade de força, você deve aplicar uma força 3 vezes maior à outra roda. Você aplica força para obter velocidade. Mas é difícil encontrarmos apenas 2 rodas ligadas por uma correia. Em geral, cada roda está presa a um eixo ligado a outra roda. Assim, cada uma é, na verdade, parte de um mecanismo de roda e eixo separado. Quando estas 2 máquinas estão ligadas por uma correia, temos, na verdade, 3 máquinas de roda e eixo trabalhando em conjunto. Esta é uma, 2 rodas no mesmo eixo. Esta é outra, 2 rodas ligadas por uma correia. E a terceira, 2 rodas no mesmo eixo. A combinação das 3 produz muita velocidade aqui. Uma bicicleta trabalha exatamente da mesma maneira. Primeiro, como vimos, estas 2 rodas estão no mesmo eixo. Você move os pedais por uma distância grande para aplicar mais força a esta roda. Então, esta roda está ligada por uma corrente a esta outra. A corrente funciona da mesma maneira que uma correia, exceto pelo fato de as rodas serem dentadas. A catraca de trás é menor e gira mais rapidamente com maior frequência. Algumas bicicletas possuem várias catracas de diferentes tamanhos na parte traseira que se pode trocar, dependendo da força e frequência desejadas. Para terminar, a catraca e a roda traseiras estão no mesmo eixo, formando um mecanismo de roda e eixo que funciona da mesma maneira que o amolador. Novamente, ambas as rodas giram com a mesma velocidade, e devido ao fato desta roda ser maior, a cada volta, sua borda percorre uma distância maior que a borda desta outra, fazendo a bicicleta andar com muita velocidade. Algumas vezes, uma roda dentada faz outra roda dentada girar não através de uma corrente, mas engatando-se uma na outra. Estas rodas chamam-se engrenagens. Do mesmo modo que rodas ligadas por uma correia, engrenagens de tamanhos diferentes podem multiplicar ou a força ou a frequência. Elas geralmente são usadas para coordenar partes de máquinas que giram em velocidades diferentes, como as partes de um relógio. Todas essas máquinas simples, 2 rodas ligadas ao mesmo eixo, 2 rodas ligadas por uma correia ou corrente, e engrenagens, são apenas modos diferentes de fazer com que uma roda movimente outra, para que se possa obter a melhor combinação de força, distância e velocidade. E você pode construir ou combinar máquinas do tipo roda e eixo de muitas maneiras para facilitar seu trabalho. Então, pessoal, é exatamente isso que nós vamos olhar com detalhe, então, né, nessa nossa conversa sobre elementos de transmissão. Vocês vão conhecer os elementos de transmissão e vocês vão conseguir dimensionar, né, sistemas de transmissão, né, com relações de transmissão diferentes e calcular aí as velocidades e torques, né, que a gente consegue obter a partir da manipulação de algumas variáveis que a gente vai aprender como é que são aí, tá bom? Legal, no próximo vídeo então nós vamos fazer uma breve introdução, né, dos principais elementos de máquinas de transmissão que a gente vai estar discutindo então nas próximas aulas. Até o próximo vídeo.